Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai discutir mais uma questão importante sobre câncer de pulmão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estadiamento invasivo do mediastino. Quando a gente pensa em estadiamento invasivo do mediastino, a gente está pensando basicamente na realização das técnicas endoscópicas para amostrar o tecido de linfonodos mediastinais, seja EBUS, EUS, ou a própria mediastinoscopia, que é a técnica cirúrgica que vai até o mediastino para poder mostrar esses linfonodos do ponto de vista histológico. Então a gente vai trazer duas questões que cobraram esses conceitos nos últimos anos. A primeira questão é uma questão de 2020 que traz um paciente de 68 anos, PS0, que foi diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão por meio de uma biópsia de um nódulo pulmonar encontrado num check-up. Ele é assintomático e no estadiamento por imagem não tem metástase à distância. E aí ele pergunta: assinale a alternativa que apresenta situação na qual não está indicado estadiamento invasivo do mediastino após o estadiamento convencional do paciente. Então, ele quer saber para qual desses pacientes da tabela eu não deveria fazer o estadiamento invasivo do mediastino. E aí eu trago aqui para vocês a recomendação da diretriz de estadiamento invasivo. Então, o estadiamento invasivo ele está recomendado em algumas situações específicas, né? Então, a gente tem 4 pontos que a gente tem que se lembrar quando a gente pensa em estadiamento invasivo. Primeiro, tumor central. Tumor central tem indicação de estadiamento invasivo. Segundo, tumor periférico maior ou igual a 3 centímetros. Tem indicação de estadiamento invasivo. Acometimento linfonodal nos exames de imagem ou PET com suspeita de acometimento linfonodal no mediastino. Então, seriam essas as 4 situações que a gente deveria fazer. E como é que a gente vai fazer esse estadiamento invasivo? Pode ser com EBUS, EUS, preferencialmente, ou por mediastinoscopia. E quando você faz um EBUS e um EUS e vem negativo, mas a suspeita clínica de acometimento linfonodal é muito alta, você deve seguir para mediastinoscopia. Muito bem, agora que eu já conheço as indicações de estadiamento invasivo de mediastino em câncer de pulmão, eu vou olhar para a tabela. Então vamos lá, vamos começar pelo T. Letra B, T de 3,5, letra C, T de 4,5. Ou seja, eu tenho aqui 2 T's maiores do que 3 centímetros. Se é maior do que 3 centímetros, já tem indicação. Porque se for central, qualquer tamanho tem indicação. E se for periférico maior ou igual a 3, tem. Então, letra B e letra C já tem que estadiar. Não pode ser o gabarito da questão, porque ele quer quem não tem que estadiar. Aí, a gente vai dar uma olhada agora para o linfonodo. E aí a gente vê que a letra E tem um linfonodo paratraqueal de 3 centímetros e subcarinal de 2 centímetros. Então, esse cara tem suspeita de acometimento linfonodal pela tomo. Se ele tem suspeita de acometimento linfonodal pela tomo, eu tenho que fazer estadiamento invasivo, porque é uma das recomendações de estadiamento invasivo. Então, não pode ser letra B, não pode ser letra C, não pode ser letra E. E aí o gabarito da questão foi letra A e letra D, eles deram 2 alternativas. Então a letra A é um tumor de 2,5 periférico. Para ter recomendação pelo T tem que ser maior ou igual a 3. Então pelo T ele não tem recomendação. Ele tem um linfonodo de 1,8 e os demais são menor do que 1. Aqui deixa um pouco de dúvida. Eu particularmente acho que um linfonodo de 1,8 é suspeito, então eu não marcaria a letra A. Mas ele coloca que esse linfonodo ele tem um SUV de 2 pelo PET, que é um SUV baixo. Então ficou um pouco aqui na dúvida. Então a letra A é uma opção de alternativa em que a gente não precisaria realizar o estadiamento invasivo. E a letra D, 2,8 periférico, então é abaixo de 3, não tem obrigatoriedade pelo T. Os linfonodos pela tomo tem até 0,9, não tem obrigatoriedade. E os linfonodos pelo PET têm SUV baixo, também não teria obrigatoriedade. Então, eu acho que a melhor letra seria a letra D, que de fato descreve aí um cenário onde em nenhum dos 3 critérios ele pontuou para o estadiamento invasivo, mas eles deram também a letra A como opção, considerando que o tamanho do linfonodo ali não era tão grande e a captação pelo PET foi baixa, tá? O que eu quero que vocês extraiam dessa questão? Vocês precisam saber, isso tem que estar medular para a prova, quais são as indicações de estadiamento invasivo do mediastino.
tumor central, tumor periférico maior ou igual a 3 centímetros ou suspeita de acometimento linfonodal pela toma ou pelo PET, ok? Isso tem que estar muito claro para vocês. Vamos ver mais uma questão? Questão do ano passado. Então, é um homem de 66 anos que vai no ambulatório de cirurgia torácica porque achou uma massa no pulmão no raio-x para avaliação. Ele é tabagista, tem tosse crônica, nega outros sintomas. O ECOG é 0, fez uma tomografia que mostrou uma massa pulmonar de 3,6 centímetros no lobo inferior esquerdo periférica, sem contato com a parede, sem adenomegalia. O PET mostrou que a massa capta o FDG e não tem outras lesões suspeitas. A biópsia da massa mostrou um adenocarcinoma. Não foram reveladas doenças à distância e a ressonância do crânio é normal. As provas de função pulmonar revelam que o paciente não tem contraindicação à retirada de até 2 lobos do pulmão e a melhor estratégia como próximo passo para esse paciente então a gente está diante de um câncer de pulmão com doença localizada. Ele só tem a massa, tá? E é uma massa periférica. Tem suspeita de acometimento linfonodal pelo atomo? Não tem. Tem suspeita de acometimento linfonodal pelo PET? Não tem. Tem tumor central? Não tem. O tumor é periférico. Mas o tumor periférico dele tem quantos centímetros? 3,6. Tem mais do que 3 centímetros. Tumor periférico maior do que 3 centímetros tem indicação formal do que, gente? Estadiamento invasivo do mediastino. Pode ser feito como estadiamento invasivo, preferencialmente com EBUS-EUS ou com mediastinoscopia. Então, qual é a resposta para essa questão? Mediastinoscopia, que era a única alternativa de estadiamento invasivo do mediastino. Quem lesse a questão apressado ia discutir o quê? Cirurgia. Por quê? Porque ele fala que não tem contraindicação, então, vou resolver isso logo. Mas não é assim. Sigam o passo a passo. Perguntem-se, o paciente tem recomendação de estadiamento invasivo do mediastino? Se tiver, esse é um passo importante no estadiamento dos pacientes com câncer de pulmão. Muito bem, essas eram então as minhas considerações e a gente se vê aí ao longo da semana para próximas questões. Um abraço!